Olá, eu quero falar hoje sobre futurologia. Mas não é o que você está pensando, não é política, tá? A gente vai chegar em política, mas primeiro eu quero explicar para você o que é futurologia. Não é aquela pessoa que fica ali com uma bola de cristal tentando adivinhar o futuro, mas tem a ver com adivinhar o futuro também. Futurologia faz parte da ciência, tem uma ciência mesmo que tenta antecipar os fatos. Isso serve para mercado, serve para saber, olha, como é que tá, vai ter mais emprego, vai ter menos emprego, dependendo do rumo que as coisas estão tomando no mundo. Isso também vale para política. E aqui em Pernambuco a gente teve um exemplo recente. Você sabe? Essa da foto agora que vai aparecer, ó, tá vendo? Priscila Krause, deputada estadual. Sabe por quê? Faz alguns meses que Priscila Krause, ela saiu do Democratas. E quando ela saiu do Democratas, ela escreveu uma carta de despedida para dizer, para explicar por que era que estava saindo do Democratas depois de tantos anos. A deputada estadual avisou que estava saindo porque existia uma imprevisibilidade. Ela disse que ficou difícil de prever o que pode acontecer com a união entre PSL e Democratas, que era o partido dela. Essa união virou União Brasil. O PSL e o Democratas fizeram essa junção, virou União Brasil, e o pré-candidato do União Brasil hoje é Miguel Coelho, que estava no MDB, saiu do MDB para o Democratas, do Democratas entrou agora no União Brasil. É o pré-candidato. O problema é que o presidente do União Brasil, presidente nacional, é Luciano Bivar, deputado federal. Luciano Bivar é muito próximo de Paulo Câmara. Aqui, Paulo Câmara, governador do estado, do PSB. E essa proximidade acaba fazendo com que Bivar, às vezes, fique ali resistente a lançar uma candidatura contra o PSB. E a candidatura de Miguel Coelho é uma candidatura de oposição. Por que eu estou falando de Priscila lá atrás? Eu estava falando de Priscila lá atrás. É o seguinte, Priscila, quando saiu, ela disse na carta que não dava para prever, e as pessoas que viram aquilo ali entenderam que ela estava se referindo a Luciano Bivar. Luciano Bivar, para quem não lembra, em 2020, o PSL estava tudo certo, nos bastidores estava tudo acertado para o PSL apoiar Mendonça Filho do Democratas, que era o presidente do Democratas aqui em Pernambuco, e agora é vice-presidente do União Brasil, vice-presidente nacional. O que acontece é o seguinte, naquela época existia esse acerto ali com o PSL, e de repente o PSL, Luciano Bivar, disse, não vamos, a gente vai lançar um candidato. E aí lançou um candidato, para quem não lembra, se chamava Carlos. Na verdade, foi só uma forma de ficar neutro. Não tinha chance, o Carlos não tinha chance, não teve chance naquela eleição, e o Bivar conseguiu ficar neutro sem apoiar a oposição contra Paulo Câmara e contra o PSB, contra João Campos na época, que era o candidato a prefeito. Então, para não criar problema com o PSB, Luciano Bivar resolveu ficar afastado da eleição e acabou atrapalhando muito Mendonça Filho. Por conta disso, Priscila já sabia que não dava para confiar naquilo ali. Então, saiu bem antes, quando começou o processo de fusão entre o PSL e o Democratas, e avisou, disse, olha, é difícil de prever. O que é que acontece agora? Luciano Bivar sai numa foto, essa foto aí, a gente já falou muito dessa foto durante essa semana, que é a foto que está ele com o Paulo Câmara e com o Raul Henri numa reunião lá em Brasília, conversaram muito e, pelo que se sabe dessa conversa, ele inclusive disse que não ia fazer força nenhuma para Miguel Coelho ser candidato, exatamente aí para ajudar o PSB. Então está acontecendo exatamente o que Priscila tinha avisado que poderia, tinha antecipado que poderia acontecer. Isso é futurologia. Ela não precisou de bola de cristal, não. Foi somente ler os movimentos do jogo. Isso é muito importante em política e é muito importante nesse momento que está se vivendo agora, que é um momento realmente de definição de palanques, definição de candidaturas. Tivemos muito atrito, muito problema nessa semana e vamos ter ainda muitos problemas. A gente vai assistir a muitos problemas ainda nos próximos dias. Você fica ligado por aqui.